Olá pessoas, começando aqui mais uma edição da Contextos Live, no caso a nossa 10ª edição. Infelizmente a transmissão acabou tendo vários problemas técnicos e parte da live que estava sendo gravada acabou ficando com o arquivo corrompido. Por conta disso eu pensei em desenvolver essa nova palestra aqui que vai ficar disponível à vontade para vocês consumirem aqui no nosso canal do YouTube, mas também vai ficar aí no canal, vocês podem ver o link abaixo, o que foi transmitido, né? Infelizmente, se vocês quiserem interagir com a gente, já que isso não está sendo mais ao vivo, vocês podem comentar aqui abaixo no nosso campo de comentários. A gente promete que vai responder da melhor forma possível e tentar interagir, por mais que o mais interessante do Contextos Live seja essa questão do ao vivo, né? Da gente estar conversando simultaneamente e tendo esse feedback na hora. Infelizmente, a gente vai ter que mudar as formas de transmissão, já que os recursos não estão ajudando muito. E a gente pretende fazer com que fique mais dinâmico e da melhor forma possível, sem ter esses problemas técnicos de conexão e processamento do computador, etc. Então vamos fazer a nossa Contextos Live 10ª edição. Lembrando que a nossa edição é para falar sobre a questão do projeto da Ilha Bimbarras, né? Mais um projeto de arqueologia subaquática na Baía de Todos os Santos, onde a gente pôde fazer mais um caso de estudo de entender a Baía de Todos os Santos, no caso, como um grande palco de atividades humanas, principalmente por conta dessa dinâmica náutica marítima, né? Então é basicamente um pouco disso que a gente vai tratar aqui hoje. Nesse caso, antes de mais nada, como esse vídeo vai estar subindo ainda agora no dia 31, a gente espera, por mais que está sendo gravado logo após a tentativa da live, a gente vai tentar subir isso aí o mais rápido possível, mas lembrando que próxima semana vai estar ocorrendo, dependendo de quando você esteja assistindo essa transmissão, vai estar ocorrendo a 5ª semana de arqueologia da UERJ. Então vocês que querem ver mais um pouquinho sobre, desculpa aqui, problemas técnicos, vamos lá. Vocês que quiserem escutar um pouco mais sobre arqueologia subaquática e ainda estão assistindo isso antes desse evento ocorrer, peço que vão lá prestigiar toda a programação, inclusive a minha palestra que vai ocorrer na terça-feira, no dia 6, e da mesa redonda que vai ocorrer sobre arqueologia de ambientes aquáticos com diferentes pesquisadores, vai ser bem interessante. Então, peço que, se você ainda está assistindo isso antes do dia 5 de agosto de 2019, vá lá prestigiar e pode me parar para a gente conversar, tirar dúvidas, etc. Então vamos lá, fica aí o meu recado para esse evento bem interessante que vai ocorrer no Rio de Janeiro. Então, falar da Ilha Bimbarras é falar sobre um projeto bem interessante que vem compor mais um desses estudos de impacto ambiental para a parte de patrimônio arqueológico. Aí vocês podem estar vendo um pouco do que foi um vídeo que a gente produziu, que está disponível no nosso canal do YouTube e também no nosso Instagram. Por isso eu peço, siga nossas redes sociais que estão aí abaixo, principalmente o Instagram. A gente vem usando bastante o Instagram para divulgar o que a gente vem fazendo. O projeto Bimbarras foi um desses casos. Muito do desenvolver da pesquisa já foi colocado na hora aqui através dos stories, então a gente tentou ter essa interação muito grande. Por isso, se você ainda não conhece o nosso Instagram, vá lá conhecer, veja no campo de destaques, tem os stories da pesquisa da Ilha Bimbarras e da Ilha dos Frades que a gente fez esse ano. A gente botou bastante conteúdo, então acho que pode ser bem elucidante caso você tenha dúvidas de como essas pesquisas são desenvolvidas. Então, falar um pouco sobre Ilha Bimbarras, né? Abrir novamente aqui a capa da nossa live e deixa eu só abrir aqui um programinha para a gente ver um pouco do que é a Ilha Bimbarras, né?
A Ilha Bimbarras é uma ilha na Baía de Todos os Santos que está no fundo ali da Baía de Todos os Santos, já considerado município de São Francisco do Conde. Então, esse está sendo, acho, mais um caso que a gente vem atuando hoje aqui com a pesquisa na Baía de Todos os Santos, que traz um feedback bem interessante sobre essa questão do uso humano, principalmente esse uso portuário. E quando a gente fala de porto, não é só aquele porto organizado que a gente pensa ali no comércio, na Cidade Baixa, no Porto de Santos, e por aí vai, como outros portos aí na costa brasileira. A gente tem que pensar que muitas das atividades ocorrem náuticas, marítimas, em diferentes pontos do litoral brasileiro, e no caso em questão da Baía de Todos os Santos, ele acontece de maneira informal. Por quê? Porque a atividade cotidiana não precisa de uma grande estrutura portuária para acontecer. Então, nesse caso, é bem comum, dentro das pesquisas que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos, a gente se deparar com o resultado justamente dessas atividades náuticas portuárias que acabaram ocorrendo na Baía de Todos os Santos. E nesse caso, aqui, mostrar para vocês, da Ilha Bimbarras é mais um exemplo disso. Desculpa, tô bagunçando tudo aqui, pronto. Então, aqui a Ilha Bimbarras, mostrar aqui para vocês. Aqui a gente tem a Ilha Bimbarras. Vocês podem ver, aqui é o município de São Francisco do Conde, abaixo, onde você vê todo esse povoamento aí, né? E aqui a gente tem mais abaixo Ilha de Bom Jesus dos Passos e a Ilha dos Frades, também, que a gente pesquisou. E muito em breve a gente vai estar falando sobre elas aqui novamente. Então, a ideia também, já ficou recado para quem está assistindo isso, agora em 2019, a partir do mês de julho, todo final de mês a gente vai tentar fazer o Contextos Live. Vamos tentar solucionar esse problema de logística para a coisa funcionar e ser transmitido ao vivo, mas todo final do mês, na última semana, a gente vai estar falando sobre um desses estudos, beleza? Então continue nos acompanhando, principalmente nas redes sociais, para vocês saberem as datas, né, de quando esses eventos ocorrem. Então a gente tem aqui a Ilha dos Frades. Aqui em vermelho a gente já consegue entender um pouco do projeto em questão. O que acontece? Essa ilha hoje ela está sendo montada, é uma ilha particular, né, que antigamente tinha uma fazenda até início do século XX que processava dendê e faz criação de gado até hoje. E a ilha, essa fazenda hoje está sendo dissolvida, e toda essa área aqui da ilha, que é essa área aqui onde vocês estão vendo desmatada, que é a área plana da ilha, porque o restante aqui, essa parte com vegetação, é uma parte elevada, né? Hoje ela vai ser loteada, ou seja, vai ser implantado um empreendimento imobiliário no qual eles vão lotear vários setores dessa ilha para que seja um misto de fazenda e ilha marítima dentro da Baía de Todos os Santos, nessa dinâmica fazenda na praia, algo do tipo assim. Então, para que esse empreendimento imobiliário aconteça, é necessário que estruturas náuticas sejam implantadas, equipamentos náuticos sejam implantados. Acho que bati aqui no microfone, desculpa. Então, por conta disso, a gente foi convocado, né, contratado pela empresa para poder investigar essas áreas e saber se esses equipamentos que vão ser implantados podem acabar afetando e destruindo o patrimônio arqueológico subaquático. Esse empreendimento, dentro das normativas atuais do IPHAN, ele é um empreendimento que a gente diz que é um empreendimento nível 3, que é um empreendimento que exige uma pesquisa arqueológica prévia antes dele ser implantado. Nesse caso, o que a gente chama de PAIPA, né, que é o Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico. Esse PAIPA, ele é justamente isso, a gente avaliar as áreas para saber se ali tem um patrimônio arqueológico que pode ser afetado ou não por esse empreendimento. E aí são 3 soluções: se identificar um patrimônio arqueológico, né, saber a importância dele; segundo, decidir se vai ser resgatado, né, se ele vai ter que ser resgatado daquele local para que o empreendimento aconteça, ou até mesmo que o projeto mude, que mostre que se for algo muito importante, o projeto não pode acontecer ali. É mais interessante preservar esse patrimônio
do jeito que ele está. Porque muitas vezes a intervenção que a gente faz através da pesquisa arqueológica é, de certa forma, impactante aquele sítio arqueológico, porque ele vai ser modificado. Por conta disso, a gente compensa de que maneira? Pesquisando muito, registrando muito, estudando muito tudo aquilo que vai ser retirado daquele local, para que o conhecimento que seja produzido compense o impacto que foi causado, né? Então, basicamente isso. Então, para vocês verem, a gente tem aqui, desculpa, aqui a gente consegue observar um pouco do que é o empreendimento e as áreas afetadas, né? Aqui a gente tem a Ilha Bimbarras e aqui a Ilha Bimbarras com seus empreendimentos e suas áreas de influência. Áreas de influência é um termo muito comum dentro dos estudos ambientais, dos estudos de licenciamento ambiental, porque eles são justamente os limites que o empreendimento vai causar impacto, que vai afetar e que de certa forma vai ter a necessidade de se entender, né? De se tem algo ali de importância biológica, arqueológica, ambiental, né? E quando a gente fala de ambiente, a gente tem que falar também de patrimônio cultural, de pessoas e práticas, né? Então, por isso que há necessidade dessa avaliação. Então, vocês podem observar aí, cada estrutura náutica dessa, tanto na ilha como no continente, que são as estruturas que vão dar apoio e fazer conexão, né, ao empreendimento e essa futura ilha que será loteada, habitada. Então, no entorno da estrutura é feito um perímetro, né, onde as atividades que ali vão ocorrer podem acabar afetando. Nesse sentido, a gente tem que fazer esse estudo. E de que maneira esse estudo é feito é o que a gente vai mostrar agora para você e quais os resultados são produzidos, né? Então, não sei se vocês conseguem observar. A gente tem aí as estruturas em vermelho, que são os empreendimentos, em amarelo, as estruturas, as áreas que a gente chama de área de influência direta, que são as áreas que vão ser afetadas também pelo empreendimento, além da implantação da ADA, que está aí a sigla, né, que é a área diretamente afetada, é onde o empreendimento de fato vai ser colocado. E em verde ali os limites que compõem a área de influência indireta desse empreendimento. A região, arqueologicamente, ela é conhecida, assim, principalmente por conta de outras pesquisas que ocorreram por conta do licenciamento ambiental. Nesse caso em questão, como vocês podem observar ali, registrados por uma empresa que foi um serviço de um empreendimento de gasoduto do Pati, que acabou cortando aquela região ali de São Francisco do Conde, justamente passando ali nas proximidades da Ilha Bimbarras. Felizmente eu tive a oportunidade de participar, isso no começo da minha época de mestrado, e participei da pesquisa que acabou encontrando também um sítio em zona intertidal, justamente numa coroa marítima ali na área próxima a Bimbarras, a norte de Bimbarras, chamada Ponta do Ferrolho, né? E essa coroa marítima é justamente uma coroa que fica parcialmente emersa durante um momento ali do dia, quando a maré está mais baixa, e em cima dessa coroa marítima, por toda ela, foi encontrado vários fragmentos de cerâmica, principalmente cerâmicas de formas de pão de açúcar, que são aquelas cerâmicas que são utilizadas no processo de cristalização daquele caldo que é feito com a cana, que é esquentado, para depois cristalizar e virar o açúcar. Então essas formas, elas são bem características tanto pela angulação, né, da borda, como também pelo fundo dela, que ela não tem uma base chata, ela tem uma base côncava, né? Ela é de formato cuneiforme e isso faz com que essa base côncava tenha um orifício para justamente escorrer o mel ali do açúcar, né? O que excede aquele caldo no processo de cristalização, deixando somente o cristal mesmo, aquele açúcar cristalizado dentro da forma.
Como elas eram apoiadas em chapas de madeira com esses orifícios para justamente ela ser encaixada e não encostar no chão, então ela tem um formato bem característico, que já traz justamente essa questão do uso ali daquela região no período colonial, imperial, até início do século XX, com a atividade açucareira, né, que levou a uma série de engenhos estabelecidos em toda essa região. Então a gente vê aí um reflexo de uso desse espaço, ou seja, as coroas que ficam passivamente imersas estavam sendo utilizadas, eram palcos para justamente o transbordo dessas mercadorias, dessas cerâmicas que provavelmente estavam chegando de outras partes do recôncavo baiano e precisavam ser descarregadas ali em embarcações menores para adentrar o continente e assim chegar nos engenhos ali estabelecidos no interior de São Francisco do Conde. Então a gente já tinha em mente a possibilidade de encontrar, né? Também como tinha a possibilidade de encontrar também sítios pré-coloniais. Até um sítio foi encontrado pela equipe de investigação da parte terrestre, que não foi a gente, né? A gente só se tratou da parte subaquática. Então a gente já tinha em mente que a gente tinha um quadro que poderia ser identificado, que é justamente esse quadro dos sítios depositários, ou seja, justamente a manifestação material, ou seja, os vestígios remanescentes mesmo, materiais, das atividades, essas portuárias do cotidiano, né, que ocorreram ali em toda a Baía de Todos os Santos há milênios e há séculos. Quando a gente fala aí de períodos históricos, mas a gente pode falar há milênios por conta dessa atividade humana pretérita, né, dos grupos indígenas que estão ali estabelecidos. É só a gente pensar qual a datação mais antiga que a gente tem hoje para o Brasil, 50 mil anos, no caso da Serra da Capivara, tem datação 12 mil anos em Minas Gerais, e aí a gente vê, se essas pessoas estão chegando tão dentro assim, né, do continente, quer dizer que chegaram primeiro na costa, ou estiveram na costa. Então pensar que a gente tem uma ocupação aí antiga e uma atividade costeira também muito antiga, que envolve, consequentemente, a navegação, a pesca, a aquisição de recursos nesses ambientes. Então, todas essas atividades exercidas acabam deixando uma prova, um testemunho material. E é isso que a gente acaba encontrando. Só que muitas vezes a gente encontra também o que é da atividade recente. Por quê? Porque esses contextos arqueológicos de depósitos que são feitos de maneira intencional ou através de descarte, ou através da perda acidental ou de maneira ritualística, como no caso dos ritos, por exemplo, afro-brasileiros, que a gente vai até citar aqui muito em breve, porque foi uma coisa que foi identificada. Então, a gente tem que, muitas vezes, ver esse grau, porque esses contextos de importância do que está sendo encontrado, porque a gente está falando de contextos que ainda estão em formação, porque as dinâmicas de descarte de resíduos no ambiente aquático é uma prática que ainda acontece. As pessoas ainda não estão com essa consciência ambiental nesse nível de a gente não mergulhar e não encontrar lixo recente. Sempre a gente encontra lixo recente. E ultimamente mais lixo recente, porque dentro dessa perspectiva de consumo atual, a gente produz muito mais resíduos do que antigamente, onde havia um aproveitamento maior de utensílios, como por exemplo garrafas de vidro, etc. Né? Então é isso. Aqui só para vocês verem outra relação dos sítios, né? Então, para que essa pesquisa ocorra e a gente tenha a certeza de que a gente conseguiu fazer essa avaliação da área, é sempre importante a gente executar técnicas de investigação arqueológica indiretas, por uso de tecnologias em consonância, ou seja, em concomitância ali com técnicas de investigação direta através do mergulho por profissionais, pesquisadores formados e com experiência, né? Então não adianta eu só mergulhar, porque tem coisas que eu não vou conseguir enxergar, porque às vezes não está enterrada. E tem que lembrar que a gente está falando de áreas grandes, que não adianta a gente tentar propor mergulhar minuciosamente em todas essas áreas, porque muitas vezes a gente não vai conseguir, por questões naturais do local, ou até por questões de trânsito, de risco à atividade, né, de mergulho. Então por isso que a investigação geofísica muitas vezes precede essa atividade de investigação direta com mergulho. Por quê? Porque a gente precisa dessa leitura total através de métodos geofísicos para saber quais as áreas com maior probabilidade de ter algum vestígio humano.
como eu falei, até hoje é jogado resíduos, né, embaixo d'água, então nesses corpos d'água. Então por isso que é importante a gente avaliar, porque esses equipamentos eles vão justamente dar essa leitura do que é anômalo, do que não é natural nesses ambientes, e se não é natural, é antrópico, ou seja, de origem humana. E aí a gente tem que avaliar se é uma coisa de origem humana com importância arqueológica ou não, porque muitas vezes a gente pode estar falando de coisas que foram jogadas recentemente. Mas muitas vezes esses equipamentos são para trazer justamente essa leitura de vestígios humanos, estruturas humanas com importância arqueológica, ou seja, que estão embaixo d'água já há um tempo, né? E por conta disso é que eles são bem importantes na nossa investigação, mas não adianta eu pegar e pensar que isso vai ser suficiente. Por que não? Porque coisas pequenas, como por exemplo uma caneca, muitas vezes vai passar despercebido por um levantamento geofísico. Então é importante que a gente possa conciliar isso com a investigação direta, através de técnicas de levantamento, né? Que a gente vai falar mais à frente. Mas resumindo, isso aqui foi basicamente o que vocês podem ver, foi o que a gente executou na área, que foi o levantamento com sonar de varredura lateral e com subbottom, ou melhor, com perfilador sísmico de subfundo. Então esses dois equipamentos, eles são importantes. Opa, só tirar aqui a formiguinha que está subindo a parede. Esses dois equipamentos, eles são mega importantes. Por quê? Porque eles podem nos dar uma leitura tanto num sentido horizontal como vertical. Por quê? Horizontal, quando fala a leitura do sonar de varredura lateral, que é esse aí embaixo, que ele vai fazer um feixe como se fosse uma fotografia aérea para a gente do fundo marinho. E essa leitura vai nos mostrar tudo que pode estar exposto nesse fundo marinho. Então, aí a gente já consegue ter uma ideia horizontal dele, né? Mas pensando numa leitura vertical do que esteja enterrado, a gente precisa fazer uma leitura sísmica. E aí, para fazer uma leitura sísmica, a gente precisa usar um subbottom profiler, ou melhor, um perfilador sísmico de subfundo, que é esse equipamento que você vê no primeiro desenho sendo arrastado pela embarcação. Então, a gente usou esses dois equipamentos para justamente a gente conseguir compreender a totalidade do espaço, né, do que pode existir de grandes estruturas, de estruturas enterradas ou expostas no leito marinho. E também a gente fez uma leitura batimétrica da área, ou seja, com batimetria de monofete, uma leitura que nos dá as cotas de profundidade para entender como essas áreas são em relação às suas profundidades. Porque isso vai ser mega importante para a gente planejar as nossas atividades de mergulho, para a gente poder pensar a logística, porque muitas vezes quando a gente fala de áreas rasas, o risco da gente pegar e naufragar a embarcação de pesquisa é alto, né? Porque não dá para encostar muitas vezes no ponto que a gente quer. Então muitas vezes a gente tem que pensar na saída de praia, né, do mergulho. Enfim, então tudo isso tem que ser pensado. Então a gente tem que entender como é que vai funcionar a dinâmica de investigação através das profundidades, né? Então a leitura batimétrica foi importante, porque a gente tem isso nas cartas náuticas, né, que são produzidas pelo Centro de Hidrografia da Marinha, mas muitos desses dados já são desatualizados para determinadas áreas. Então a gente já aproveitou e fez isso junto também. Aqui nesses mapas vocês conseguem enxergar basicamente o que a gente tem de levantamento, né? Todas essas linhas que vocês veem em cima dos projetos, dos empreendimentos, são justamente o percurso de levantamento das embarcações. Então a gente tem aqui nas imagens em vermelho, que são as leituras que foram feitas com levantamento com o sonar de varredura lateral, em branco as leituras, né, os trajetos de arrasto do perfilador sísmico de subfundo. Aqui nessas imagens vocês conseguem ver o levantamento batimétrico das áreas e as cotas de profundidade. As cores mais quentes são justamente as áreas mais rasas e as cores mais frias, como o azul mais escuro, são as áreas de maior profundidade, que não passam aí os 10, 12 metros, principalmente quando a gente fala ali naquela pontinha do atracadouro 2 e dos atracadouros 4 e 5. Então, maior parte dos empreendimentos das áreas investigadas são áreas que variaram de zero, né, de certa forma, de meio metro, água na canela,
até 3 metros de profundidade. Então muitas vezes a gente teve que adaptar a nossa logística, como também a nossa embarcação, pensando na embarcação também menor dessa vez, que tivesse um calado menor para poder chegar o mais próximo possível das áreas que a gente precisava investigar. Aqui a gente vê essa leitura, a mesclagem dessa leitura batimétrica com as nossas anomalias geofísicas que foram geradas por aqueles equipamentos que eu falei para você. Então a gente vê que a gente teve 7 anomalias, sendo que essas duas de baixo, da parte inferior, acabaram sendo estruturas de equipamentos náuticos já existentes na ilha. Pequenos pontos de atracadouro que acabou durante a leitura geofísica sendo apontados aí, né? Mas chegando na área e olhando logo de cara a gente via que eram os equipamentos. Mas mesmo assim a gente tomou esse cuidado de verificar, né? E saber realmente que a gente estava lidando com estruturas recentes. E quando a gente fala do atracadouro 3, onde apareceram aquelas 5 anomalias ali. Daqui a pouco eu vou mostrar um mapa, vocês vão poder ter uma ideia melhor da localização. Aqui a gente tem um pouco das fotos do momento de investigação. Essa embarcação, a Ruiva, foi a embarcação utilizada justamente nessas duas fases da pesquisa, tanto pela equipe de levantamento geofísico como pela equipe de arqueologia subaquática, de investigação direta, né? E aqui a investigação direta. Antes da gente continuar, abrir aqui para vocês os mapas. Aqui a gente vê o atracadouro 1. E o pontinho ali, não sei se vocês conseguem enxergar, que se refere à primeira anomalia. Aqui a gente tem o atracadouro 2, justamente também ali na estrutura de atracadouro já existente, né? E aqui a gente tem as anomalias, as outras 5 do atracadouro 3, que a gente verificou, mas, como eu vou falar mais à frente, não se tornaram nada, não tem nada, não tinha nada no local. Ou seja, provavelmente aí a gente pode estar vendo que essas sombras que foram geradas ocorreram por algum buraco que foi criado no momento do levantamento, que tinha no leito e que depois acabou se modificando com as dinâmicas marítimas diárias, né? Já que a gente teve um intervalozinho aí de mais ou menos um mês entre esse levantamento geofísico e os mergulhos, né? Então, porque a gente tem que ter o tempo para processar os dados, avaliar, interpretar e aí planejar a investigação direta. Beleza. Voltando, então aqui a gente vê que só nos pontos apontados pelo levantamento geofísico, ou seja, nessas áreas anômalas, não é o total de uma pesquisa arqueológica subaquática. Por quê? Porque a gente tem que pensar aquilo que eu falei anteriormente. Coisas pequenas às vezes passam despercebido, principalmente conhecendo esse contexto da Baía de Todos os Santos, onde quase toda pesquisa que a gente faz, a gente acaba encontrando um sítio depositário, ou seja, uma área com elementos justamente desse uso cotidiano desse espaço marítimo. Então a gente tem que mergulhar e ver de qualquer forma essas áreas através da investigação, da observação direta ali, né? Mergulhando. Então a técnica que a gente mais utilizou para isso foi a realização de círculos concêntricos, ou seja, mergulhar na área através do estabelecimento de um ponto, né? Então a gente fez o quê? A gente criou pontos de maneira sistemática, cobrindo justamente o empreendimento que ia ser construído. Ou seja, se a gente tem uma estrutura, vou fazer aqui, mas no vídeo, né? Da maneira mais fácil de entender, o ideal seria desenhando. Mas enfim, a gente tem aqui uma estrutura linear, como por exemplo o atracadouro 3, por exemplo, ou o atracadouro 1. Então, se a gente tem um empreendimento linear, o que é que a gente faz para cobrir? Usar técnicas que a gente possa abranger toda essa área que vai ser afetada. Então, muitas vezes foi o que? Estabelecimento de 2 pontos, cada ponto a gente abrindo uma busca de 25 metros de circunferência, a gente conseguia compreender toda a área e observar toda a área que vai ser afetada. Então, assim a gente cria esse planejamento anteriormente, usando muitas vezes programas de geoprocessamento, como aquele que eu estava mostrando para vocês, os mapas, né, o QuantoGIS, e a partir daí a gente vai mergulhar nesses pontos exatos. Então, chegando com GPS no ponto,
com a embarcação, como vocês podem ver, a ruiva, né? E aí a gente estabelece a marcação do ponto com uma boia, com uma poita, né, com peso. E essa poita, além de sinalizar o ponto de investigação, ela também é o nosso auxílio de segurança. Por quê? Porque ela sinaliza a área para mostrar que está tendo atividade no local. Também a gente usa a sinalização na embarcação, que é a bandeira de mergulho, que dentro da leitura náutica exige que tenha um raio de segurança onde as embarcações não podem passar, porque tem pessoas na água mergulhando. Então, estabelecido o ponto, a gente desce por essa boia e depois de fazer a atividade de busca, sobe pelo mesmo trajeto. Por quê? Para justamente garantir a segurança da gente ter o mesmo ponto de acesso e retorno, né? E isso é pensado por quê? Porque muitas vezes a gente está trabalhando nessa água azul bonita, mas muitas vezes a gente está falando de uma água com baixíssima visibilidade ou sem visibilidade nenhuma. Então a gente tem que ter esse caminho de segurança para não sair da área de segurança e acabar sofrendo um acidente. E nem os mergulhadores acabarem ali, a dupla, né, se separando e tendo o problema de também, mais uma vez, afetar a questão do planejamento da segurança, da investigação subaquática. A outra técnica foi justamente o levantamento através de linhas de varredura, desses corredores de busca, que também ocorre da mesma forma. A gente pré-estabelece trajetos para fazer essas linhas, que podem variar da medida que você queira. No caso, a gente usou a medida aí de 200 metros, linhas de 200 metros, estabelecendo um ponto, como vocês podem ver aqui na fotografia abaixo. A gente joga a poita, a boia, que vai ser lançada, conectada com um grande cabo de 200 metros, e aí a gente vai soltando esse cabo, e a partir do momento que a gente solta, a gente vai seguindo o direcionamento que foi estabelecido para a linha, através do GPS, até chegar lá no ponto final e jogar a segunda boia, e aí ser formado esse corredor. Então o que acontece? No caso da nossa investigação, diferente do desenho que está aí abaixo, a gente usou 3 pesquisadores no mínimo. Por quê? Porque enquanto um vai olhando a linha central, aquela linha que foi estabelecida, a gente também faz as buscas laterais, ou seja, conectado a um mergulhador, a um cabo e um mosquetão, a gente consegue ampliar nosso raio de verificação. Então, nesse caso, a gente ampliou de 2 a 4 metros, dependia da visibilidade. Então, a gente conseguia ter um vasto corredor. Por exemplo, mais ou menos aí, nesse cálculo, a gente conseguia cobrir quase mais aí de 10 metros no entorno desses corredores de busca, o que aumenta para a gente, que é o nosso grande intuito com essa mescla de técnicas, que é a exatidão, né? Como eu posso falar? A acurácia da nossa técnica de verificação para de fato falar tem patrimônio arqueológico ou não tem, que muitas vezes não tem. Então a gente tem que ter essa assertividade de que não tem porque não tem mesmo, não é porque a técnica que a gente utilizou ela não conseguiria atingir aquele objetivo, mas é porque de fato a gente aplicou o máximo possível de buscas e técnicas para dizer que aquela área não tem nada e o empreendimento de fato não vai causar impacto nenhum ao patrimônio arqueológico. Então basicamente isso. Então o que a gente busca dentro desses estudos é ter essa assertividade de falar que tem potencial ou não tem potencial arqueológico a área que vai ser afetada, né? Então, antes de mostrar aqui as imagens, voltar aqui aos nossos mapas para vocês verem como foi feito isso. Então, no primeiro ponto, vocês conseguem ver que foram feitos 2 círculos concêntricos. Esses pontos que estão com código CC significa círculo concêntrico. Então, é onde a gente marcou um ponto e foi trabalhando de maneira circular. E essa busca circular ela varia. Pode ter intervalos de 1 metro, 2 metros, 5 metros, vai depender das condições que a área favorece. No caso, na maior parte dos pontos, a gente trabalhou com intervalo de 5 metros, porque a gente tinha uma visibilidade maior que 2 metros, né? Então isso foi possível. Mas se a gente estivesse falando de uma área com baixa visibilidade, a gente poderia trabalhar com intervalos menores. Então, ali no ponto, como era muito raso, a gente fez um pêndulo, que está com código PD, que significa fazer a busca que em vez de círculos em movimentos pendulares, ou seja, vai indo, abre 5 metros, aí mais 5,
isso com movimento de pêndulo, o outro em movimento de círculo. E assim a gente consegue cobrir toda a área. O grande problema nessa área, além da baixíssima profundidade, é a vegetação de fundo. Ela tem uma grande vegetação aí de fundo de algas marinhas e essas algas acabam cobrindo o leito. E assim dificulta a gente ver se tem alguma coisa de fato, porque muitas vezes se tiver está escondido nessas algas, né? Então a gente teve que tatear bem o fundo e naquela parte da anomalia, para comprovar de fato que a gente está falando só da estrutura que já existe, que vocês conseguem ver ali no mapa, uma estrutura mais acinzentada, uma estrutura pequena de atracadouro de cimento, a gente usou o detector de metais também. Então vamos lá. Aqui, atracadouro 2, a gente fez círculos naquele ponto ali de apoio e na parte do atracadouro a gente fez 2 linhas de 200 metros, que está com tracejado aí, né? E 2 pontos de círculo também. Então a gente tentou cobrir o máximo possível as áreas diretamente afetadas por esses empreendimentos. No atracadouro 2, além dos pontos de anomalia, que lá tinham 5 pontos de anomalia que acabaram não sendo nada, ainda a gente fez o estabelecimento de 3 linhas de 200 metros percorrendo a área, justamente muitas vezes passando por próximo dos pontos de anomalia. Então, de fato, a gente investigou 2 vezes, de certa forma, esses pontos, né? Tanto mergulhando na exatidão dos pontos de anomalia, fazendo círculos, mas também passando através das linhas que foram percorridas. E, de fato, nada foi encontrado. Aqui a gente tem também a questão do atracadouro 4, a gente fez 2 linhas de círculos concêntricos, quer dizer, 2 pontos de círculos concêntricos, mais uma linha direcional. Diferente da linha de varredura, a linha direcional, a gente não faz essa medida pré-estabelecida. A gente sai de um ponto zero, que no caso foi a praia, o ponto mais raso, definiu um sentido, uma orientação e mergulhamos naquela orientação. Atracadouro 5 e 6, mesma coisa, a gente fez, na verdade a gente só fez círculos, cada ponto desse foram círculos aí que variaram de, a maior parte 25 metros, alguns podem ter passado um pouco mais, indo aos 30, né? Vamos lá. Voltamos aqui para as anomalias, né? Beleza. Enquanto isso, vamos voltar ali para os slides para vocês entenderem um pouco melhor. Aqui nas imagens dos mergulhos, vocês podem ver a gente desenvolvendo nas 2 imagens que estão na água a questão dos círculos, né? Utilizando trenas, a gente vai saindo do ponto zero, que é aquele ponto da boia, e aí a gente consegue ter a distância em relação ao ponto zero, porque se a gente identificar algo, a gente consegue voltar ao mesmo ponto, porque a gente vai ter a distância em relação ao ponto zero, como também a orientação através da bússola. Aqui na área da rampa também, a gente conseguiu fazer... a gente encontrou mais um ponto que a gente chamou de AG, que fez o círculo CC1, que no levantamento geofísico ficou parecendo uma coisa estranha. Então a gente aproveitou e estabeleceu um círculo concêntrico lá, mas também fez outros 2 círculos ali e no outro extremo e um pêndulo, bem como um círculo ali saindo mais ou menos da ponta do atracadouro, né? Então a gente tentou cobrir o máximo possível a área. Além disso, nessa área a gente fez também levantamentos de maneira assistemática, né? Usando mergulho livre, ou seja, usando a orientação da baixa profundidade. Como era muito baixa, a gente fez mergulho livre usando snorkel. E assim a gente foi tentando cobrir o máximo possível essa área. Então a gente olhou basicamente tudo, né? Então a gente pode ter essa certeza que a gente olhou realmente toda a área. Voltando aqui para as fotos. Então, um ponto característico, como eu já falei, era a baixa profundidade do local. Então você vê que ali naquela foto, o Ian, né, que foi um dos nossos estagiários, tá com água na cintura em pé. E ali em amarelo é a trena. Então chegou pontos que a baixa profundidade ou impedia da gente acessar mais ou fazia a gente adaptar para fazer algo mais em movimento pendular, né? Então aqui, como eu falei, ali na área da rampa a gente
além de fazer os círculos concêntricos, como você pode ver nessa foto aí abaixo, os mergulhadores ali com a boia, com equipamento autônomo, ou seja, aquele cilindro nas costas com ar, mas também outros 2 pesquisadores fazendo o mergulho com as boinhas ali sinalizando e tentando cobrir o máximo possível essas áreas de baixa profundidade, né? E aqui, como eu falei, o uso do detector de metais nessa área com maior vegetação, para a gente realmente ter a certeza que o que deu de anomalia geofísica foi a estrutura recente de concreto. Então você vê ali uma foto, tem o Jerônimo e eu, né, se equipando na água, com água na cintura, porque se a gente se equipasse na embarcação para pular, era arriscado a gente sofrer um acidente devido à baixa profundidade, né? Nessas atividades que a gente fez, o que a gente conseguiu identificar de algo bem interessante foi lá na área da rampa, onde tiveram algumas ocorrências arqueológicas que foram identificadas graças a essa atividade aí, do mergulho livre. Através desse mergulho livre que foi contornando tanto um lado como o outro do empreendimento, acabou que a gente identificou essas ocorrências arqueológicas que estão aí nesse mapa. Então a gente conseguiu pegar essas 2 margens do canal, cobrir bastante, tanto que a gente encontrou 3 pontos com estruturas, com fragmentos de cerâmica, que a gente chamou de ocorrência arqueológica porque elas são artefatos que estão espalhados de maneira isolada, elas não compõem um contexto arqueológico bem definido, o que levaria a gente a chamar de um sítio arqueológico. Ela está em pontos pontuais, como se tivesse sido descartada de maneira pontual, ou por a construção da antiga estrutura de rampa que já existe no local, ou por pessoas que transportaram esses pedaços de cerâmica e jogaram ali. Enfim, pode ser uma infinidade de formas que esses fragmentos chegaram nesses locais, nesses pontos específicos. Mas eles não compõem um contexto bem definido para a gente chamar de sítio arqueológico. Por isso a gente chamou de ocorrência e não caracterizou como sítio, não tendo a necessidade de um resgate arqueológico ou algo do tipo. Pelo menos foi isso que a gente sugeriu, que não haveria essa necessidade e que também são elementos que não afetam tanto, porque eles já são conhecidos. Por quê? Porque um desses fragmentos é justamente fragmentos que representam formas de pão de açúcar, que nem a gente encontra bastante ali na ponta do ferrolho logo acima, né? Então não é nada tão exclusivo que já não se tenha conhecimento. Se fosse um contexto mais definido, com maior densidade de material, como foi o caso lá da Ponta do Ferrolho, caberia pensar no resgate, mas de maneira isolada também nem valeria a pena a coleta, por mais que, além de não ser algo tão exclusivo, tão inédito, que gerasse a necessidade de uma coleta urgente, não é um conhecimento que vai ser perdido aí, mas pensar a conservação para 4 artefatos é algo muito inviável, né? Porque a conservação demanda tempo e dinheiro, um custo grande, que é muito melhor deixar esses artefatos aí, que provavelmente não vão ser afetados pela obra, porque aquele OA1 são justamente fragmentos que parecem ser telha, então não é nada de tão significante. Os outros, o OA2 e o OA3, é que são mais claramente fragmentos que podem ser de uma forma de pão de açúcar e por isso são mais interessantes, mas como eles estão ali, um dentro da área de influência direta e o outro fora da área do empreendimento, não caberia resgatar. É melhor deixar eles debaixo d'água, que eles se preservam melhor aí para os próximos anos, do que a gente coletando, levando isso para uma instituição e tendo que aplicar conservação só para 3 fragmentos de cerâmica, né? Então, aqui a gente pode ver esses fragmentos, né? Então, esses 2 aqui abaixo de mim, mais simples, sem tanta definição, que parece ser fragmentos de telha, é o que estavam ali, é o OA1, que estavam na frente da estrutura que já existe de rampa, por isso que pode ser algo bem mais recente. E os outros 2 é que são claramente de forma de pão de açúcar. Um sendo a base, essa base côncava, como eu falei para vocês, e o outro sendo borda. São 2 fotos, mas são o mesmo artefato, o mesmo fragmento. Eu só mostrei ela em ângulos diferentes, e no caso da base, uma fora d'água e uma dentro d'água, só para vocês terem uma melhor ideia
de como ela é, né? De fato. Porque há uma distorçãozinha embaixo d'água, né? Por conta do registro fotográfico. Então, isso foi algo que a gente encontrou nessa área da rampa, mas que acabou não gerando essa necessidade, mas nos faz pensar sobre essa questão desse uso, né, que ocorreu na região e esse trânsito, e que é um artefato, a forma de um pão de açúcar, que cada vez é mais comum dentro desses contextos de sítio depositário na Baía de Todos os Santos. É bem claro e se tornou cada vez mais se tornando um elemento muito recorrente dentro desses contextos de zona intertidal, aí na Baía de Todos os Santos, quando a gente encontra esses sítios depositários, vê bordas cerâmicas bem similares à de formas de pão de açúcar, né? As bases são mais difíceis de encontrar, mas as bordas assim, essas bordas grossas, espessas, com lábios pronunciados para justamente ficar preso nessas pranchas de madeira, são bem comuns. Além dessa questão da investigação da parte subaquática, que foi isso. Fora essas ocorrências cerâmicas, a gente não conseguiu identificar mais nada que a gente pudesse falar que vai ser afetado por esses empreendimentos. Ou seja, os empreendimentos, os equipamentos náuticos não vão afetar nenhum patrimônio arqueológico. Esse foi o resultado da pesquisa. Mas isso para a porção subaquática. Quando a gente fala de zona de interface, nessa zona entre marés, essa parte que está sujeita aí a justamente essa dinâmica marítima diária, por conta do movimento das águas, a coisa é um pouco mais diferente. Então aqui nessas fotos abaixo vocês conseguem ver um pouco do que é a investigação, porque das zonas de interface, dessas zonas entre maré. Não significa somente a gente chegar e mergulhar e pronto. A gente tem que olhar as interfaces. Boa parte desses sítios que a gente vem encontrando depositários, eles estão justamente abrigados aí, nessas zonas entre marés. Então, para fazer a identificação desses vestígios, a gente tem que fazer isso. Andar. Então a gente tenta andar de maneira sistemática com pesquisadores estabelecendo um intervalo. O intervalo qual é? É aquele intervalo que eu consigo enxergar detalhadamente o chão. Então a gente tenta cobrir ao máximo e quase sempre a gente tem um bom resultado, né, encontrando esses contextos. Então aí vocês podem ver também os pesquisadores fazendo um pouco desse levantamento. Aqui abaixo vocês já podem ver eles fazendo e registrando no caso. Por quê? Porque aí é justamente uma das áreas que a gente identificou um sítio depositário dentro da Ilha Bimbarras, só que fora das áreas de influência do empreendimento. Por conta disso, esse sítio não vai ter necessidade de ser resgatado, mas vai ter a necessidade de ser sinalizado, ou seja, porque as pessoas têm um conhecimento que ali é um sítio arqueológico, que não podem transitar com carro em cima, que não podem transitar com maquinário, nem nada do tipo. É um ambiente que tem que ser preservado aí para os próximos séculos, assim a gente espera. Mas é um ambiente que está com vários fragmentos aí de cerâmica, principalmente, espalhados. E como é que a gente faz essa questão do registro? Através do GPS, pegando o ponto, né, georreferenciando essas peças, como também fazendo o registro fotográfico delas. Então, só mostrar para vocês, novamente aqui, a questão dos mapas da zona intertidal, né? Então, todos esses trajetos aqui, em verde, são os percursos que nossos pesquisadores fizeram. Voltando, Atracadouro 1 até o Atracadouro 2, a gente tentou fazer essa área completa da Ilha Bimbarras, mesmo pegando, tanto que o sítio que foi identificado, ela está bem no meio desses dois empreendimentos, só foi identificado porque a gente cobriu bem mais do que a área do empreendimento, justamente para a gente ter um conhecimento aprofundado desse contexto arqueológico da Ilha Bimbarras, né? Mesma coisa aqui como tem mais vegetação, e é uma área ali é mais lamosa, mais puxada para um mangue se formando, então a gente conseguiu verificar justamente bem no limite, mas não foi encontrado nada. Mesma coisa aqui, a parte de interface é muito curta, muito estreita e já fica no limite com esse manguezal, então a gente verificou mais nessa parte da estrada, que já vai pegando um pouco mais do final da ADA e pegando os extremos aí da área de influência direta e indireta, e o resto foi através do mergulho, né?
Mesma coisa aqui. Aí a gente tentou pegar o máximo da zona intertidal, que também tem essa questão de ser estreita por conta do manguezal ainda preservado. Só que parte conseguiu. Era uma área muito lamosa, a lama chegando quase no joelho. Então o nosso pesquisador fez o máximo possível. O outro traçado que pega mais para o Atracadouro 5, esse limite era bem mais estreito e não dava para ser verificado caminhando, né? Mas como é uma área onde não há uma estrutura de acesso diferente dali, do limite onde vai ser construído mesmo, de fato, onde a gente conseguiu olhar, onde ainda existe atividade, onde é um espaço que ainda existe uma dinâmica de desembarque de pessoas, mercadorias, a gente conseguiu olhar que é a área que poderia ter mais coisas, já que é uma área onde a dinâmica ainda, de uso humano ainda vem acontecendo intensamente, né? E aqui na parte da rampa a gente conseguiu pegar bem assim, o limite de interface e ainda adentrar um pouco o limite, pronto, isso, da parte da estrada, né? Então, abrindo aqui novamente, então aqui nessas fotos você podem ver, essa de baixo é da área entre o Atracadouro 1 e 2, onde foi identificado o sítio depositário da Ilha Bimbarras. Essa outra foto, não, aqui, isso. Essa outra foto, desculpa, isso, é difícil ver com esse negócio espelhado, né? Então essa foto aí na parte superior é do Atracadouro 2 e a de baixo é da rampa, essa parte interna ali da rampa, onde tem mais vegetação, é mais a estrada mesmo, que já é uma área impactada, mas mesmo assim a gente verificou para ter essa certeza que não tinha nada, né? Então, só para a gente finalizar, a gente teve esse sítio identificado, que a gente pode ver aqui, nosso quanto giz, justamente aqui entre o Atracadouro 1 e 2, vou abrir a poligonal para vocês verem. Desculpa, cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui foi a poligonal. Esses pontos aqui são os materiais cerâmicos que foram identificados. Basicamente o que a gente encontrou nessa área aí é uma grande concentração de material cerâmico, principalmente cerâmica de produção regional, essa cerâmica de terracota. Mas a gente encontrou também fragmentos de louça de cerâmica já de origem provavelmente europeia, uma coisa parecendo mais faiança portuguesa. Encontrou acho um ou dois fragmentos que parecem ser faiança portuguesa do século XVIII e algumas coisas parecendo ser o que a gente chama de louça branca, né? O whiteware, ou seja, essa faiança fina, essa louça de produção industrial mais do final do século XIX, início do século XX, que pode ser também de produção nacional. Então a gente definiu a poligonal desse sítio, que como recomendação a gente pediu que ele fosse sinalizado, né, para que a sua proteção possa ocorrer e que a gestão, né, dessa proteção ocorra. O que a gente pode entender, encontrando essa área com uma grande concentração de material, é que essa área pode ser um antigo acesso, uma antiga estrada para a antiga área produtiva da ilha, que fica justamente aqui, nessa área um pouco mais desmatada. Então isso aqui pode ser um antigo acesso que existia na ilha, que foi utilizado principalmente para o transbordo de mercadorias. Então provavelmente embarcações de calado baixo varavam, né, esse trecho de praia, porque a gente está falando de água no tornozelo, né? Então encostavam aí, descarregavam coisas e entravam por dentro da ilha. É possível perceber até aqui que há uma trilha ainda existente aqui na coluna central, e olhando aqui lá na área deu para ver que aqui é um antigo acesso onde a vegetação já meio que fechou, mas que dá para ver que existe uma antiga estrada, uma antiga trilha hoje não utilizada. Então aqui era provavelmente um antigo acesso à área produtiva, e aí durante
essas décadas de uso, esse material acabou uma coisa caindo, quebrando, outra coisa se perdendo, outra coisa sendo descartada e formando esse contexto. Também a gente encontra muito aí, associado a esses materiais cerâmicos, uma pouca quantidade de vidro e uma quantidade significante também de restos faunísticos, principalmente ossos de boi, que podem ser restos alimentares, né, que as pessoas ali naquela atividade estavam ali, paravam para comer e jogavam ali mesmo os ossos dos animais, né? Então, basicamente isso. Vou mostrar aqui umas fotos para vocês, para que vocês possam ver um pouco do material arqueológico registrado, né? Então a gente tem aí olha, material cerâmico, basicamente, produção regional, essa cerâmica é terracota, né? Então o que a gente fez foi isso, registrar, tirar foto, fotos, muitas delas georreferenciadas. No caso, essas que eu estou mostrando são fotos já georreferenciadas, feitas com o próprio GPS, aparelho de GPS. E aí, sabendo onde começa e termina essa concentração de materiais, a gente acabou definindo os limites dos sítios e sugerindo o registro desse sítio e sua proteção. Como ela está justamente no meio do atracadouro 1 e 2, os empreendedores garantiram que essas áreas não vão ser mexidas e nem vai ocorrer trânsito de maquinário nesse local. Porque às vezes pode ocorrer, para chegar de uma área a outra, querer passar pela praia. Então isso foi uma coisa que foi acordada e registrada através do nosso relatório para que ocorresse, né? Então é isso. A nossa pesquisa basicamente teve esses resultados. E então a nossa investigação, ela sempre tenta funcionar dessa maneira, né? Para a gente conseguir o máximo possível avaliar o local. Porque a gente não pode garantir, primeiro, não temos visão de raio-x ainda. Então não posso dizer, não, olhamos tudo, não tem nada. Pode ter uma coisa enterrada ali justamente no intervalo ou outro de um ponto de verificação. Então a gente tenta diminuir isso como? Levantamento, como falei, levantamento geofísico e muito mergulho. Então foi isso mais ou menos que a gente tentou fazer e que vem fazendo com todas as pesquisas que a gente se propõe a desenvolver na Baía de Todos os Santos. Então espero que vocês tenham gostado. Desculpa. Tenham conseguido compreender um pouco sobre como foi a pesquisa na Ilha Bimbarras. E, mais uma vez, peço desculpas pelos problemas técnicos que ocorreram e o fato dessa palestra ter sido gravada para a gente poder fazer a nossa 10ª edição do Contextos Live. Lembrando que aqui abaixo você tem um link da transmissão. Pode ser que eu tenha dito uma coisa ou outra que eu não disse aqui, porque aquilo não dá para falar cada ponto que eu falei naquele momento. A gente acaba modificando o discurso. A cabeça está em outra fase agora, né? Diferente de uma hora atrás, né? Onde a dinâmica estava sendo outra na apresentação. Desculpa pela tosse. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se querem complementar a minha fala ou tirar dúvidas, usem aí o campo de comentários que vocês poderão participar. A gente vai responder e tentar interagir com vocês. E se lembrem, próximo mês, também na última semana, a gente vai estar fazendo mais uma edição da Contextos Live. Provavelmente com um formato um pouco diferente desse, mas tentando fazer com que ela ocorra ao vivo para a gente ter essa interação com vocês e esse feedback na hora realmente. Outra coisa que é importante a gente falar sobre essa pesquisa, e que já comentei agora no início, é que ela foi desenvolvida e durante o desenvolvimento da pesquisa, muito foi colocado no Instagram, em nossas redes sociais. Então, se vocês querem saber um pouco mais do cotidiano da pesquisa, vão lá no nosso Instagram, tá aí abaixo ó, os links, os links também, mas também tem aí, ó, vocês podem ver, @contextos.arqueologia no Instagram, no Facebook Arqueologia Contextos e o nosso site. Então, vá lá no nosso Instagram, acompanhe, tem muito videozinho que a gente botou mostrando também a dinâmica da atividade, algumas edições que a gente fez, como aquela do curta que eu estava botando aí, aí na janela. E também
Lá vocês vão ver no campo de destaque os stories que a gente fez durante a pesquisa. Então, continue nos acompanhando nas redes sociais, porque sempre que a gente vai fazer alguma atividade ou de fazer uma divulgação científica, a gente usa o Instagram, e foi a proposta que a gente fez agora para essa pesquisa e está fazendo com todas as outras. Está tentando fazer, né, de usar o máximo possível tanto o Instagram como também o YouTube para a gente divulgar. E felizmente acho que está sendo bem interessante, porque a gente gera um conteúdo que fica disponível para vocês assistirem tanto de maneira ao vivo, como também quando vocês puderem. E eu acho que essa é a ideia, né? E também pensar em novos formatos. A gente vai continuar. Eu comecei a proposta de fazer vídeos gravados também, editados, com conteúdos para botar no canal. Acabei dando uma parada porque tive que resolver uns problemas nos últimos meses, mas a gente vai voltar a fazer vídeos tanto para o YouTube como para o Instagram também, para vocês terem sempre conteúdo aí sobre a arqueologia e sobre as pesquisas que a gente desenvolve. Então espero que vocês tenham gostado. Obrigado mais uma vez por acompanharem a Contextos e o Contextos Live. E é isso aí. Até o próximo Contextos Live, agora na nossa 11ª edição, que vai corrigir um pouco dos problemas técnicos da edição número 9, que também a gente teve uma série de contratempos e acabou que ficou bastante incompleta. Então a gente tenta se redimir agora nessa próxima edição, que ocorrerá agora na última semana de agosto. Tá bom? Continue nos acompanhando nas redes sociais e tchau. E até a nossa próxima ação de divulgação científica. É isso aí. Até mais, gente.